Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos comigo conferir alguns ambientes da Casa Cor São Paulo 2025, que está acontecendo lá no Parque Água Branca. Ele começa assim com um jardim, uma vegetação super verde, bem dinâmico e essa parte ela não requer o ingresso. Então você pode estar visitando, ó, esse ambiente sem adquirir ingresso. É um quarto, né, com banheiro, super moderno, com muito revestimento de madeira. Tem aí esse ambiente que traz a luz e o ar, né, natural. E aí já engloba, ó, com o modernismo, com os móveis de MDF branco para dar aquela serenidade, aquele clean no ambiente, ó. Então, um piso bem marmorizado e em conjunto com a madeira, ó, deixa o ambiente bem sofisticado. Eu gostei, vocês. E, ó, sem falar na iluminação, né? E a gente, ó, já vai entrando. E aí é onde começa o acesso restrito. Mas você pode perceber, ó, muita vegetação em tudo, muito verde e tudo remetendo também ao antigo que é do casarão, né? Então, ó, pé direito super alto. Então aí a gente coloca a pulseirinha e pode entrar nos ambientes restritos, né? Aí tem uma cortina e aí é o hall de entrada. Já começamos, ó, com esse escritório, né? Você pode ver aí, ó, as divisões de uma estante, os puffs, os tapetes super grandes também, uma tendência, os revestimentos novos, bem ásperos, tá? Com muita textura, todos os revestimentos. E aí essa arquiteta colocou a planta baixa, tá? Em relevo para a gente estar sentindo. Então isso é super especial para os deficientes físicos, né? Visuais, no caso. E aí, ó, você pode estar vendo a moldura desse cantinho que colocou em madeira com a iluminação. Aí, ó, a cama com uma cabeceira que não é acolchoada, tá? É de um revestimento. Então, você vê que deu um toque super moderno. E aí o teto todo, ó, na madeira, com uma bela iluminação, que faz toda a diferença em um ambiente. E aí o cantinho da televisão com um móvel em madeira, certo? E aí, ó, o cantinho. E eu achei super interessante. Isso aí é um armário que fez de MDL, né? Depósito de material de limpeza. Então, ó, no próprio MDF fez uma pintura e ficou lindo. Então dá para disfarçar super bem todos os armários, ó. Que linda essa pintura. E sempre com muita vegetação. Esse no teto aí, ó, ele colocou como se fosse um espelho. Bem bonito, né? E aí, ó, dá pra ver. Esse ambiente, a gente estava num ambiente bem escuro e adentra num bem claro. Então deu aquele contraste muito legal. E aí é o espaço da Duratex, ó. Uma estante, né, que subiu aí pelo teto e deu uma diferença total no ambiente, ó. Bem legal, né? Com a estrutura todinha aí da estante que subiu para tudo em MDF, tá? Então, ó, a estrutura todinha subiu pro teto e ficou dando aquela continuidade no ambiente todo. E aí você vê, ó, muita pedra também e muita madeira com iluminação, né? Os tons de madeira, retratando os veios da madeira. Esse aí, ó, esse teto também, né? Todo em ripas. Então, ó, ficou bem bonito. Um alaranjado também, tá se usando muito essa cor, muito terroso, né? E esse casarão tinha essas vidraças muito legais. E aí, ó, pedra, tá vendo no chão, esse ambiente super clean, tudo branco. Só essa poltrona preta e alguns detalhes, mas no todo, ó, deu contraste aí com essa vegetação das janelas, né? Iluminação natural.
Ó, mármore, tudo muito legal. A lareira. E ó, o branco a dimensão que dá ao ambiente, né? Com a iluminação. E aí, ó, você vê o ambiente lá do lado escuro, a gente foi nesse totalmente branco. Então, e aí, ó, os detalhes fazendo a diferença, né? A cortina, e você vê mais painel de madeira, mais madeira. Então, ó, aí é a bancada toda preta, com muita iluminação nas estantes, nos nichos, os tetos cada vez, deixando de ser aquele teto meio que sem graça, liso de gesso, né, com mais detalhes. E aí uma lareira, muito legal também, tudo compondo, né, você deixa ali os pedacinhos de madeira. E aí, ó, que legal esse corredor, com iluminação no rodapé, todo mais escuro, né? E aí você vai para esse outro ambiente e vai mais ou menos na mesma composição. Mas ó, o teto, que legal. Todo em madeira também. Muita madeira, né? Muita madeira, muito painel de madeira, a gente pode ver. E ó, essa poltrona, dourado. Queria na sua casa. É o charme desse ambiente aí, ó. E os objetos de antiguidade, né? Um baú no meio do moderno. Muita cerâmica também, muito objeto cerâmico, compondo a decoração. E mais madeira, mais madeira. Madeira e mármore, né? E aí, ó, pé direito muito alto, teto madeira, com acabamento madeirado, né, no caso. E aí, ó, tá vendo? Muito painel de madeira, muito painel de madeira. E a iluminação também, muito legal, né? Pé direito enorme, então dá aquele ar sofisticado, aquela plenitude, amplitude, né? Espelho para também dar essa amplitude mais ainda, evidenciar essa amplitude. E aí, ó, cantinho, estudo, de escritório, mais, ó, espelho, mais a mistura do branco, preto, né? Com os tons madeirados. E aí, uma dimensão, ó, da cozinha, toda branquinha também. Tem quem seja contra, mas eu gosto. Ó, a cuba embutida, tudo embutidozinho, né? Dá aquela leveza, aquela amplitude também na cozinha, ó, todo branco. O piso também, claro. Cantinho do cachorro, que não pode faltar os pets. E aí, ó, a dimensão, né? Dessa bancada, que já, para dar o contraste, já é toda preta. As obras de arte, ó. Uma mesinha lateral não, uma banquetazinha, ó, com a calha aí para os pratos, talheres, calha escorredora, né? Isso aí é toda uma técnica para embutir, para a drenagem da água, né? Então, por trás de tudo isso tem esse esquema, essa estrutura para estar absorvendo a água. E aí, ó, uma moldura, né? Toda em marmorizada para um espelho. Não apareceu espelho, mas era um espelho. E aí, ó, estante, mas em prateleiras, né? Não aquela estante toda completa, mas em prateleiras para compor o ambiente, o piso cinza. Então, ó lá a moldura toda irregular do espelho. Dá uma diferença enorme, né? E se você prestar atenção, ó, isso aí é todo curvado. Não é aquela reto, é uma curva. Ó, tá vendo? E atrás do meia-lua, né? Teve toda a iluminação. E um teto com cor.
um teto azul. E aí, ó, um piso bem antigo, né? Que a gente chama de taco, um, um mini bar, né? As adegas aí. Tô bem, ó. Todo em madeira, no ripado, com um teto mais colorido. Uma pedra aí, ó, bem rústica, né? Então, ó, o ripado aboloado para dar uma diferença total no ambiente. E aí, ó, mais taco, tá vendo? Mais taco, mais tapetes grandes. Isso aí é um quarto infantil com tons terrosos, branco e madeira. Então, ó, o piso madeira, o piso em tons de madeira, né? Guarda-roupa em madeira. E aí toda a dimensão, pé direito alto, deu para fazer esse joguinho com uma brinquedoteca em cima. Então, bem legal, em tons de madeira com branco, né? E o tapete também grandão. E aí, bem interessante esse nicho que dá de um lado para o outro. E o detalhe aí, ó, da iluminação. Esse aí é uma divisória que ele usou uma estrutura em metalon, né? E colocou os tocozinhos de madeira para dar um diferencial. Talvez pudesse usar até como uma adega, né? Umas garrafas de vinho. E esse aí, ó, uma flor em cima, né, no teto para dar todo aquele charme e a mesa em madeira. Um bar. E aí, gostaram? Deixe seus comentários.